Galera, só para explicar o tema desse vídeo inicialmente, é que assim, na WWE a gente sabe que vários caras viram campeões e a WWE pretende dar um push pro cara, pretende impulsionar ele. Às vezes realmente ela segue com esse roteiro, às vezes ela desiste no meio do caminho e percebe que o cara talvez não tenha tanto potencial assim, ou não gostou muito bem do que ele fez. Mas também há casos que a WWE só dá títulos e um pequeno push para os superstars como consolação, como um prêmio por alguma razão qualquer que seja, e não exatamente porque quer dar um investimento naquele lutador. E eu vou citar alguns casos aqui na sequência. Um deles, por exemplo, foi o caso do Mark Henry em 2011, né? Aquele seu tal do Hall of Pain, né? O Mark Henry durante muitos anos na WWE ali, não foi tão valorizado igual foi naquele período em 2011. O Mark Henry basicamente ali era um nome que, por ser conhecido como o homem mais forte do mundo, a WWE utilizava para ser um cara forte, um cara que ia dar trabalho ali na ICW, um cara que no midcard iria bater nos jobbers, mas toda vez que o Mark Henry tinha um desafio um pouquinho mais complicado, um adversário um pouquinho mais forte, o Mark Henry servia para elevar esse adversário e ser derrotado. Então, meio que a carreira dele se resumia a isso. Isso quando ele veio com essa história de homem mais forte do mundo, mas ainda tem um passado dele lá que era um personagem um pouco mais cômico, né? Teve já fases dele já que fez parte de stables. E no fim das contas nunca chegou ali a nível de título mundial. Já chegou até a disputar poucas vezes, mas ganhar nunca, né? E aí, em 2011, a WWE viu uma oportunidade de, quem sabe, premiar um pouco o Mark Henry pelos anos de trabalho na companhia, pela fidelidade, por ser gente boa. E aí, lhe deu um título mundial ali, o tal do Hall of Pain. Foi quando deixou ele extremamente over ali, quase que imbatível. E ele foi campeão mundial. Só que pra você ver que foi só um prêmio de consolação, que depois ele nunca mais ganhou outro título mundial. E quando ele perde o título mundial, ele basicamente ali só tem mesmo a revanche e depois tiram ele dessa rota. Nem sequer mantém o push dele, nem sequer no nível de mid-card, né? Na WrestleMania do ano seguinte ele foi parar num combate de equipes lá, com uma participação bem discreta. Então era só porque aquele período ali era um período que dá pra dar um pushzinho pra alguém ali um pouco mais modesto, sem tanta mídia, né? Que é mais ou menos aquele período de fim de ano, né? Você pega ali Hell in a Cell, pelo menos nas datas antigas, né? Hell in a Cell até TLC ali e pronto. É um período ótimo ali e depois já começa a dar push pra quem realmente você tá interessado em elevar. Então foi um prêmio de consolação, convenhamos, foi só pra realmente dar ali um parabéns pelo Mark Henry ali ser um superstar de respeito e tal. Resumidamente foi isso. Mais ou menos o mesmo aconteceu com o Big Show no ano seguinte, né, em 2012 ali. O que acontecia? Naquele período, muitos inclusive desconfiavam que o Big Show poderia até se aposentar, né? O que não foi o caso. Mas faltava um título intercontinental para ele completar ali sua carreira como Grand Slam. E não só isso também, como também para ele ter uma vitória em WrestleMania que até então ele não havia tido em carreira solo, pelo contrário, era uma sequência de derrotas, inclusive vexames, né? E aí então ele foi lutar contra o Cody Rhodes e derrotou o Cody Rhodes, se tornou campeão intercontinental ali, chegou a ficar emocionado, chegou a chorar, tanto que no pay-per-view seguinte ele já perdeu já ali na sua defesa contra o Cody Rhodes ali na revanche, mostrando claramente que a WWE não pretendia transformar o Big Show num grande campeão intercontinental, em ele ter um reinado, em ele ser elevado mais ainda, não, pelo contrário, era só para ele ganhar mesmo ali um prêmio em WrestleMania e já perder na primeira defesa igual foi, né, então outro que ganhou um título de consolação, digamos assim. Eu vou acabar polemizando colocando Nia Jax nessa lista, mas eu vou colocar Nia Jax nessa lista sim em 2018, né? O que eu vi daquela storyline da Nia Jax se tornando campeã? A WWE basicamente quis dar uma aula sobre bullying, né? Fazendo ali a Alexa Bliss, até então amiga dela, começar a falar mal da Nia Jax pelas costas, falar do peso dela, debochar da aparência dela. A Nia Jax fazer uma face turn, enfrentar a Alexa Bliss na WrestleMania, derrotar a Alexa Bliss na WrestleMania e se tornar campeã ali, pra dar uma lição, né? Uma lição ali pras crianças, pros adolescentes, não julgarem os outros pela aparência. Basicamente só pra isso e também pra dar um pushzinho pra Nia Jax ali, mostrar que eles gostam dela, que ela é uma super estrela ali relevante pra eles, né? Que ela ali, embora tenha um estilo diferente, mereça respeito. Tanto que ela só conseguiu ter uma defesa, que foi pra revanche da Alexa Bliss. Derrotou a Alexa Bliss na revanche. E depois, quando foi ter sua segunda defesa contra a Ronda, naquele seu reinado curto, já tomou o casting da própria Alexa já,
Se não tomasse cashin da Alexa, provavelmente perderia pra Ronda do mesmo jeito. E aí, então, a Nia Jax perdeu o seu reinado ali, basicamente tendo só uma defesinha. Não conseguiu ter um reinado longo, não conseguiu até hoje recuperar outro título individual. Para ganhar outro título teve que ser aí o título de duplas junto com a Shayna Baszler, né, que é um pouco mais acessível. E resumidamente foi isso, né? Nia Jax ali, acredito eu, só ter realmente um prêmio de consolação, só para dar uma moralzinha ali para ela, porque não quiseram investi-la. No ano passado, em 2020, vou dizer que teve um caso parecido com o do Jeff Hardy, né? Ganhando lá o título intercontinental contra o AJ Styles. O que eu enxerguei ali também? Basicamente, o Jeff Hardy vinha de uma storyline se superando ali dos problemas que ele teve com álcool, com drogas, com problemas do passado, que inclusive tinha acontecido um ano atrás. E aí, então, ele entrou naquela storyline com o Sheamus meio que fazendo uma jogada psicológica em cima dele. Ele ganha a rivalidade, derrota o Sheamus e a WWE para mostrar que ele realmente voltou a ser o Jeff Hardy, superou tudo. Vamos dar um título intercontinental para ele para mostrar que ele realmente conseguiu ter aí um processo de amadurecimento e recuperação total. E aí ele vai lá e derrota o AJ Styles e se torna campeão intercontinental. Basicamente para isso, para encerrar essa storyline aí e mostrar que sim, ele superou. Ele conseguiu aí dar a volta por cima. Tanto que depois ali, ele durou um mês como campeão, porque já perdeu ali nas primeiras defesas contra o Sami Zayn ali e o AJ Styles, aquele combate de escadas. O Sami Zayn conseguiu se tornar o campeão intercontinental e o Jeff Hardy depois saiu da rota e não voltou a ganhar mais ali, inclusive perdeu até um pouco de relevância, né? Começou a ficar até um pouco mais apagado ali nos shows, mostrando que realmente era só pra dar uma consolação ali pra ele naquela storyline toda ali e ele terminar por cima, mas não porque eles queriam voltar a investir em Jeff Hardy igual já investiram no passado. E pra encerrar, um caso que eu achei até ruim, pra falar a verdade, que foi do Curt Hawkins e do Zack Ryder ganhando o título na WrestleMania 35 em 2019, né? Por quê? Porque o Curt Hawkins vinha com 269 derrotas seguidas. Ele iria então ali para sua derrota de número 270, né? E seguidamente. E aí eles quiseram, na verdade, fazer uma superação ali, ele se unindo ao seu antigo parceiro Zack Ryder e indo ganhar o título na WrestleMania lá, então, para acabar com essa streak. Só que ele mesmo fala que ele implorou para não perder, ele queria ter uma streak negativa porque ele tinha relevância. Ele não queria uma consolação, ele não queria uma storyline onde ele desse a volta por cima e acabasse com essa sequência aí de azar. Não, enquanto ele tivesse essa sequência, ele ainda teria uma relevância. E aí, depois que ganha, eles basicamente acho que defendem uma vez. E depois ali, acho que um mês e meio depois, que eles estavam até sumidos dos shows, quando eles voltam a aparecer, eles já perdem já ali o título de novo. Se não me engano, foi um combate triplo. Nem foram ali elevados como dupla, nem tiveram ali um up na carreira deles ali, principalmente o Curt Hawkins. Voltou a ser o de antes, basicamente só teve ali um prêmio de consolação na WrestleMania mesmo ali pra encerrar aquela história de derrotas seguidas e só, né? Então acabou deixando ele mais irrelevante ainda do que ele ser derrotado sequencialmente, né? Mas resumidamente foi só pra tentar consolá-lo, mas eu acho que na verdade nem a tentativa de consolar deu certo, acabou sendo pior pra carreira dele.